Hoje vamos falar sobre a diferença entre watts, amperes e volts. Essas são unidades de medida elétrica que muitas vezes podem causar confusão, mas é importante entender a distinção entre elas para compreender como a eletricidade funciona. Vamos começar com os volts. O volt é a unidade de medida da diferença de potencial elétrico entre dois pontos em um circuito. Em termos simples, os volts representam a pressão elétrica que impulsiona a corrente elétrica através de um circuito. Quanto maior a diferença de potencial em volts, mais energia elétrica será transferida. Agora, vamos falar sobre os amperes. O ampere é a unidade de medida da corrente elétrica em um circuito. Ele representa a quantidade de elétrons que fluem através de um condutor em um determinado período de tempo. Quanto maior a corrente em amperes, mais elétrons estão fluindo e mais energia está sendo transferida. Por fim, temos os watts. O watt é a unidade de medida da potência elétrica em um circuito. Ele representa a taxa na qual a energia elétrica está sendo transferida. Os watts são calculados multiplicando a corrente em amperes pela diferença de potencial em volts. Em outras palavras, os watts indicam a quantidade de trabalho que está sendo realizado por uma corrente elétrica. Em resumo, os volts representam a pressão elétrica, os amperes representam a corrente elétrica e os watts representam a potência elétrica. Cada uma dessas unidades desempenha um papel importante no funcionamento dos circuitos elétricos e é essencial para entender como a eletricidade é gerada, distribuída e utilizada em nosso dia a dia. Portanto, da próxima vez que você se deparar com essas unidades de medida elétrica, lembre-se da diferença entre watts, amperes e volts e como cada uma contribui para o funcionamento dos sistemas elétricos. É fundamental ter esse conhecimento para garantir a segurança e eficiência no uso da eletricidade.